Oi, pessoal, tudo bem? Gente, então como a gente conversou no plantão, parece que tem uma certa defasagem de conteúdo, de técnica, de parte teórica, de parte prática. Vamos tentar então correr atrás disso, tá? Eu vou começar do começo, tá? Desde como instalar, como compilar na mão um programa, depois passando a usar o NetBeans. Tudo bem? Bem, então vamos lá. É, Como que funciona a plataforma Java, né? A gente chama de plataforma, porque não é só uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação e um ambiente de execução, né? Porque o código que a gente compila na linguagem Java, ele não é um código que vai rodar no processador da máquina, né, do computador. Ele vai rodar numa máquina hipotética, numa máquina não hipotética, porque ela já está implementada, mas numa máquina virtual. É como se eu tivesse um computador implementado via software, um programa que simula um computador e que roda num computador, certo? Então, quando a gente programa em Java, a gente vai escrever nosso código em Java, a gente vai passar por um compilador. Esse código ele passa pelo compilador. O compilador ele é responsável em traduzir o código numa linguagem em outra linguagem. O compilador da linguagem Java, ele traduz o código Java num código intermediário que é chamado de bytecode ou Java bytecode, bytecode da máquina virtual do Java. Esse código intermediário, por sua vez, ele é executado pela máquina virtual, que é esse software que eu disse para vocês. Estou conferindo se está gravando. Que imita, né, que simula, que emula um computador, que é chamada de JVM, Java Virtual Machine, máquina virtual do Java. E é esse cara que põe o código compilado em execução, e aí a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê o programa funcionando. É, Outro conceito, talvez vocês já tenham visto, né? Mas o programa, ele pode ser o programa escrito em Java, o programa escrito em bytecode, o programa em binário. Quando a gente põe o programa para executar, ele passa a ter outro nome. Ele começa a chamar, ele chama de processo para o sistema operacional ou para a máquina virtual. Um processo é uma instância do programa em execução. Ou seja, o programa é carregado na memória, os dados do programa começam a popular a memória do computador e o sistema operacional, ou a máquina virtual, ou o próprio processador vai gerenciando como as coisas vão acontecendo ali dentro. Tem toda a parte de arquitetura de hardware, né, para gerenciar isso. A gente não vai chegar nesse tipo de detalhe. Tudo bem? Então, eu escrevo o código Java, eu compilo, o compilador transforma o meu código em bytecode e o bytecode eu mando a JVM, a Java Virtual Machine, executar. Tudo bem? A partir do momento que entra em execução, o meu programa que está escrito em bytecode começa a se chamar processo e ele executa dentro da JVM. Normalmente a gente vai ter uma instância da JVM rodando para cada programa em Java. Então, se eu estiver executando vários programas em Java no meu computador, e cada programa for separado um do outro, estou querendo dizer, eu vou ter uma máquina virtual rodando para executar cada um dos programas. Por isso que às vezes fica pesado, tá? Então, quando o NetBeans está rodando, ele é um programa que está rodando como um processo na máquina virtual. Quando a gente põe outro programa para rodar, é outra máquina virtual que sobe, né? Que a gente fala que ela fica online, né? Ela é carregada e ela está rodando, tá bom? Bem, como que a gente faz para instalar isso aqui? Existem duas opções principais. Hoje em dia, a atual dona do Java é a Oracle, que é famosíssima aí pelo banco de dados Oracle, né? A Oracle existe, né, uma versão comercial do Java que a gente consegue baixar no Java, opa, G não, né? java.oracle.com e tem a versão aberta, que é onde, na verdade, a especificação é montada, as implementações de referência são feitas e depois a Oracle, que é dona também, vamos dizer assim,
que manda, vamos dizer assim, nessa versão aberta. Aí a Oracle encapsula isso no instalador, com atualização, com atualizador, enfim, outras coisas a mais, não para aumentar a linguagem ou coisas extras dentro da linguagem, mas para fazer, vamos dizer assim, o negócio ser um pouco mais amigável para o usuário que vai instalar, tá? A gente vai optar em instalar a versão aberta, que é o OpenJDK. Outra coisa que falta falar, JDK é Java Development Kit. É o kit de desenvolvimento Java. Aqui eu tenho toda a parte do compilador, que é um monte de coisa, as bibliotecas e a máquina virtual. Tem tudo isso dentro do JDK. Bem, como baixar isso? A gente entra no site, openjdk.java.net. Aqui é o repositório central. Ele é um site meio feinho, tá? Assim, texto bem pequenininho, ainda mais meu monitor está com uma resolução um pouco alta. Mas, ao entrar, vocês vão ver isso aqui. Esse bichinho aqui, ó. Nossa, que lentidão, o que está acontecendo? Esse bichinho aqui, acho que é a caneta aqui. Esse bichinho aqui chama Duke, D-U-K-E. Ele é meio que o mascote da linguagem Java, tá? Não vou falar de histórico de linguagem Java também, que eu acho que não cabe aqui, senão a gente começa a se estender demais. Vai ter aqui um item escrito download, onde vai ter o jdk.java.net barra, nesse caso 16. A versão 16 saiu faz pouco tempo, tá? Clicando aqui, a gente cai nessa página, tá? Que a gente tem as opções de download. Vocês podem baixar a versão 15, versão 14, a 15 vai cair aqui, tá bom? Independente da versão que vocês baixarem, eu vou baixar a 16, que é a que está no site, tá? Vocês vão escolher a plataforma, acho que a maioria que está usando o Windows. Quem está usando o Linux tem um pouco mais de experiência, aí se vira, tá bom? Mas no Windows, clique em zip, ele vai baixar. Vou colocar para baixar aqui na minha área de trabalho. Então, quase 200 MB. O que vocês vão fazer? Essa é a instalação manual, tá? Sem instalador. Vocês vão no C2 pontos, arquivos de programas, é no arquivo de programas, tá? Não é no x86, não. Arquivo de programas. Aqui na máquina de vocês, como vocês já devem ter alguma versão da plataforma Java instalada, já vai ter uma pastinha com o nome Java. Se não tiver, cria pasta, tá? Para criar a pasta, botão direito, novo, pasta. Só toma cuidado que aqui, como é uma pasta de sistema, o Windows vai pedir permissão de administrador. Então, aqui dentro do Java, vocês viram, já tem algumas coisas aqui. A gente traz o arquivo que a gente baixou e pode descompactar ele direto. Eu uso o WinRAR, extrair aqui. Fazendo isso, pessoal, eu já posso apagar esse aqui. A gente tem, de certa forma, a plataforma já, pelo menos, copiada no computador. Quando a gente instalar o NetBeans já vai vir nessa pasta aqui por padrão e já vai ver que existe. O que eu tinha apagado? Enfim, que existe já um JDK aqui e ele vai reconhecer e vai utilizar como padrão. Mas o que eu vou fazer agora é como se a gente não estivesse usando o NetBeans ainda, tá bom? Vou ensinar vocês a compilar e a executar uma classe, né, um programa, por enquanto vamos chamar de programa, direto na linha de comando. Para fazer isso, o que vocês precisam? Isso aqui é opcional, tá, gente? Para vocês entenderem como as coisas funcionam. Eu acho que sempre tudo quando é muito mágico, quando é muito automático, a gente perde muito. Não estou falando que a gente tem que entender todos os detalhes, que isso é impossível, mas a gente tem que ter um certo controle do que a gente está fazendo, ou pelo menos entender o que é que está acontecendo, tá? Então baixei o JDK, descompactei. Pode descompactar na pasta que quiser, na verdade, mas aqui é a recomendação para o Windows, tá certo? Ah lá, eu tenho a pastinha JDK 16. Eu vou entrar nela. Aqui dentro eu tenho diversas pastas. A pasta bin é onde estão todos os executáveis, o compilador, a máquina virtual e assim por diante. Vamos deixar, fica nessa pasta aqui por enquanto, tá bom? No Windows de vocês, vocês vão vir no iniciar e digitar variáveis. Pode começar a digitar variáveis, tá? Vai aparecer duas opções.
editar as variáveis de ambiente do sistema e editar as variáveis de ambiente para a sua conta. Você pode vir aqui em editar as variáveis de ambiente do sistema. Se você está numa versão do Windows que é um pouco mais antiga, Windows 7, eu acho que isso não vai aparecer por padrão. Que vocês têm, como que vocês chegam aqui? Você pode abrir o painel de controle. Vamos. Painel de controle. Aqui no painel de controle, sistema. E em sistema, isso é na outra versão do Windows, tá? Vocês vão procurar variáveis de ambiente. Deixa eu ver se eu acho aqui num lugar que vai aparecer igual aparece no Windows 7. Não vai aparecer. O Windows 10 ele esconde algumas coisas. Aqui, ó. Isso, aqui mesmo. Então, ó, sistema, configurações avançadas do sistema. É a mesma telinha que apareceu anteriormente. Vocês estão vendo? Vocês vão clicar nesse botão aqui, ó, variáveis de ambiente. Isso aqui, pessoal, é como se fossem variáveis mesmo, uma linguagem de programação, que a gente fornece para o Windows para ele automatizar algumas coisas ou reconhecer algumas coisas, tá? Quando a gente quer, deixa eu remover aqui, só para não gerar confusão e vocês entenderem o que eu estou fazendo. Quer ver? Vou abrir um prompt de comando, tá? Executar, tecla do Windows R e CMD. Se nessa telinha preta, que é o prompt de comando, a gente digitar Java, do jeito que vocês têm até agora, vai aparecer, ó, Java não é reconhecido como um comando interno ou externo, ou um programa operável ou um arquivo em lotes. Bem, quer dizer, o Windows não sabe que o Java está ali. O que a gente faz para o Windows reconhecer? A gente vem em variáveis de ambiente. Tem as variáveis de ambiente para o seu usuário e as variáveis de ambiente do sistema. Provavelmente vai ter uma path, uma variável de ambiente que chama path, P-A-T-H, quer dizer caminho. Essa variável é utilizada para o Windows para procurar dentro de diretórios que a gente define como variável aqui dentro dela, os diretórios onde ele vai procurar os comandos que a gente vai executar aqui no prompt, né? Então, vocês podem editar tanto a variável do usuário, aqui vai ter o nome do usuário de vocês, ou o path do sistema, tá? Eu opto em mexer na do usuário, porque é só eu que uso esse computador aqui, tá bom? Mas se é um computador que tem mais de um usuário, todos os usuários trabalham com programação, então às vezes é melhor fazer a configuração de forma global. Enfim, independente da que vocês escolherem, clicando duas vezes, isso aqui a partir do Windows 8 ele tem uma carinha mais bonitinha. No Windows 7 ainda, isso aqui vai aparecer só uma janelinha de edição. Com tudo isso aqui grudado um do lado do outro, separado por ponto e vírgula. Então vai ter um caminho, ponto e vírgula, outro caminho, ponto e vírgula, outro caminho, ponto e vírgula, numa coisa só. Aqui a partir do Windows 8, acho que é do Windows 8 que mudou, ele tem uma telinha um pouquinho mais amigável para fazer isso. Aqui, o que a gente vai colocar aqui? Lembra que a gente deixou o Windows Explorer aberto, no arquivos de programas, Java, JDK, o que vocês estiverem utilizando? Vocês vão pegar, vocês viram que eu cliquei aqui na barra de endereço? Cliquei, ó. Isso aqui que estava bonitinho, passa a ficar o endereço da árvore do sistema de arquivos para essa pasta aqui. A gente vai copiar, certo? Feito isso, você vem lá na janelinha das variáveis, que é essa aqui que estava aberta. Opa! Pode clicar em novo. Clicando em novo, ou você pode vir aqui e clicar duas vezes na linha, tá? Vai abrir para edição e você cola aquele conteúdo. Colou, dá Enter ou clica fora aqui da linha e dá OK. Dando OK agora nessa tela aqui, essas variáveis vão ser atualizadas, vão ser recarregadas e na hora que a gente digitar Java, não, aí tem que abrir o prompt de comando de novo, para ele recarregar as variáveis.
a gente digitar Java, vocês vão ver que agora já não aparece mais que é desconhecido. E se eu digitar Java-version, vai me mostrar que é a versão 16. Olha lá, que é do dia 16 de março, essa build aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Então tá. Deixa eu só, eu só vou reverter a configuração, porque como eu estou usando as coisas que eu tenho feito estão na outra versão, mas vocês podem usar 16 mesmo, tá bom? Eu só vou mudar, voltar para a que eu estou usando, porque senão eu vou ter que editar um monte de coisa e para mim vai complicar. Eu vou acabar esquecendo. Então eu troquei a versão, só vou conferir se está reconhecendo a versão 15.02. Opa. Pessoal, configurar ambiente, preparar ambiente de desenvolvimento, essas coisas, é uma coisa aqui, ó, falta o PIN. É um pouco chato mesmo, tá? Faz parte. Quando vocês forem começar a trabalhar com desenvolvimento, vocês vão ver que às vezes a gente precisa preparar o projeto para começar a programar, dá muito trabalho, mas faz parte, é assim mesmo, tá? Agora vai funcionar. A versão 15 que é a que eu estou usando. Tudo bem? Muito bem. Imagine agora que você não tem NetBeans ainda. Tá certo? Não está usando NetBeans. Eu vou usar o Notepad++ aqui, que vai ficar menos complicado de enxergar, mas poderia usar o bloco de notas também. E eu vou trabalhar aqui na área de trabalho. Eu vou abrir o Notepad++, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, e eu vou escrever o meu primeiro programa em Java, certo? Então, como que a gente vai começar, pessoal, todo o programa? Para que uma classe, a gente não está falando de classe ainda, a gente está falando só das construções básicas aí da linguagem Java. Todo programa em Java ele tem que ter pelo menos uma classe. Se esse programa ele for ser um programa que ele é executável, ou seja, ele não é uma biblioteca que vai ser usado por outros programas, eu preciso ter pelo menos uma classe que tem um método principal, que a gente que é o ponto de entrada do programa. É dali que as coisas começam a funcionar. Esse método principal, em inglês, ele chama main, que é principal em inglês. Main quer dizer principal. Esse método main, ele precisa obrigatoriamente estar dentro de uma classe pública. O que é classe pública não importa por enquanto, só importa que tem que ser classe pública. Então, vamos lá. Public class, eu vou chamar de primeiro programa, certo? Abro chaves, fecha chaves. O Notepad++ não está ajudando muito a gente porque ele não entendeu ainda o que é isso aqui, tá? Estão vendo? Tá como new aqui, ó, vermelhinho. Vamos salvar. Quando a gente salva um arquivo em código-fonte de Java, o NetBeans faz isso automático para a gente está fazendo na mão. Toda classe que é pública, o nome do arquivo que a contém tem que ser exatamente o mesmo nome da classe, inclusive as letras maiúsculas que tiver. Então, primeiro programa, vou dar um Ctrl C aqui, o nome do arquivo que vai conter essa classe tem que chamar primeiro programa .java. Então, vou salvar aqui no Notepad++ e vou jogar na área de trabalho, tá bom? Ó, então, primeiro programa .java e vou dar salvar. Vejam, agora o Notepad++ já deu uma colorida aqui na sintaxe, né? Colocou o public class em roxinho, o restante deixou em preto. As chaves estão em azul, vocês está dando para vocês enxergarem isso. Primeiro programa.java. Tudo bem? Bem, isso aqui já é compilável, dá para compilar, mas não vai executar. Na hora que você tentar executar, vai falar que não tem método main. Como que é o método main da linguagem Java? Lá na linguagem C, é int main, abre e fecha parênteses, abre chaves e tem um return 0 lá dentro. Pode ter um void main? Pode, mas aí é outro detalhe, né? Quando a gente está programando para sistema operacional, o nosso main tem que ser um main com inteiro, tá? Com void está errado. Só que o compilador ele é meio esperto da linguagem C, ele falou, opa, estou compilando para Windows, mas tem um void, tem que ser um int. Então ele troca isso meio que nos bastidores, tá? Bem, voltando aqui na linguagem Java. Como que é a assinatura? Qual que é o cabeçalho do método main, né? O método main, ele é obrigatoriamente público. Ele é estático, isso aqui a gente vai ver depois o que quer dizer ser estático. Ele não retorna nada, então, ó, público, estático, não retorna valor nenhum. O nome dele é main e ele recebe um parâmetro
que é do tipo array de strings. Então, tipo string, abre e fecha colchetes, quer dizer, ó, o tipo do meu parâmetro é um tipo array de strings, e normalmente o nome que se dá a ele é args, que é de argumentos, que é por onde os argumentos da linha de comando vão entrar. Mas, esse nome poderia ser qualquer um, tá? Fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. O Notepad++ não ajuda a gente quase nada, vocês estão percebendo. A única coisa que ele está ajudando mais ou menos é indentação e a coloração aqui da sintaxe. Tudo bem? Aqui a gente já tem um programa, a gente já tem uma classe que é compilável e que é executável. Só que não tem nada dentro do método main. Vamos colocar alguma coisa aqui para a gente ver acontecer. Vamos imprimir na tela. Para imprimir coisa na tela, a gente faz o seguinte: System. Pessoal, tudo que começar com letra maiúscula na linguagem Java, normalmente é uma classe. Tá certo? A gente vai ver ainda o que é classe. Mas pode ser classe, pode ser interface, mas vamos entender que é um tipo de dado. Então, system. Dentro dessa classe system, tem um objeto do tipo que chama out, que ele tem, o tipo dele chama printWriter, mas não importa isso pra gente. E dentro desse out, eu tenho métodos, que são as funções da linguagem C. Ou seja, são nas funções, nos métodos, que os algoritmos vão executar, propriamente dito. Tanto é que o método main é a função principal aqui da linguagem Java. Só que na linguagem Java a gente chama função, a gente chama de método. Tá bom? Porque na verdade não é bem só função, não é largada, ela está sempre amarrada a alguma classe de alguma forma. System.out.println imprimir e pular uma linha. E aqui dentro eu passo alguma coisa entre aspas duplas. Essa coisa entre aspas duplas é uma string, é um texto. Vamos chamar de famoso Olá Mundo. Eu vou tirar o acento porque vai rodar no prompt de comando, provavelmente o acento vai ficar esquisito. E termina com ponto e vírgula. Isso aqui é o nosso programa, vamos dizer assim, um dos programas mais simples que a gente pode escrever. Um programinha de uma linguagem que imprime Olá Mundo na tela. Aqui no CodeBlocks, no Notepad++, ele não tem um botão para você executar. Na verdade, até tem, dá para configurar, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso aqui na linha de comando, para vocês verem como funciona. Então, vejam. Eu tenho o meu primeiro programa.java aqui. Tá essa folhinha branca porque não está associado a nenhum programa para abrir por padrão. Tá certo? Muito bem, primeiro programa.java. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o prompt de comando de novo. E se vocês olharem aqui, ele está C2 pontos, que é onde meu Windows está instalado, barra users, que é a pasta de usuários do Windows, Davi, que é o meu usuário. Dentro dessa pasta, se a gente der um comando dir aqui nessa telinha preta, no prompt de comando, ele vai mostrar para mim tudo que tem na minha pasta de usuário. Uma das pastas dentro dessa pasta do usuário é justamente a que representa o que está aparecendo aqui na área de trabalho. E ela chama desktop. Estão vendo aqui? Para eu entrar nessa pasta pelo prompt de comando, a gente usa o comando cd. CD é de change, que é trocar. D é de dir ou directory, trocar o diretório. Trocar o diretório, dou um espaço e o diretório que eu quero chegar. Desktop. E vou dar Enter. Tem uma funcionalidade legal que, se você não quiser ficar digitando tudo, você pode começar a digitar o nome da onde você quer chegar e apertar a tecla Tab. Pressionar a tecla Tab do teclado, ele vai preencher. Se tiver mais alguma coisa com a letra D, aqui no caso, o desktop já foi o que ele achou primeiro. Porque desktop em ordem alfabética do restante das coisas é o primeiro. Mas se tiver mais, você pode ir apertando. Ah, não, aqui não vai aparecer. Por causa do D, do DE, né? Mas com D, olha lá, ó, começando com D. Certo? Eu quero o desktop. Dou Enter. Entrou no desktop. Se eu der um dir aqui, vocês vão ver que vai aparecer essas coisas. Tá uma bagunça aqui do lado direito, não reparem não, tá? Eu preciso dar uma organizada nisso aqui. Vai aparecer tudo que está aqui. Os arquivos LNK são os arquivos de atalho, tem pastas e assim por diante. Tem arquivos mesmo aqui dentro. Bem, o nosso primeiro programa.java está aqui, ó.
ele foi criado hoje, dia 1º de abril, às 9h26. O tamanho dele, esse tamanho aqui eu acho que é em bytes, são 166 bytes e o nome dele. Lembra que o Java já está funcionando? Isso aqui ainda não é executável, porque é o código-fonte. Eu quero converter o meu código-fonte em Java para um executável em bytecode Java. Como que eu faço? Eu vou usar o comando javac, que está lá naquela pasta bin lá do JDK que a gente configurou para o Windows reconhecer aquilo lá dentro do caminho, dentro da variável path. Javac, dou um espaço e ponho o nome do meu arquivo. Primeiro programa.java. Na hora que eu der Enter, vocês viram que não deu erro nenhum? E apareceu um arquivo novo aqui. Olha o arquivo que foi gerado. Primeiro programa é exatamente o mesmo nome do arquivo .java, só que agora a extensão dele é .class. Esse cara aqui é o cara que está compilado, que ele pode ser executado. Se por um acaso eu tiver algum erro no meu código, vamos salvar aqui, ó, e eu compilar, vocês vão ver que vai aparecer o erro de compilação aqui. Olha lá. String literal, unclosed string literal. Literal de string sem fechar. Ó, eu abri aspas e não fechei. Então, ele está reclamando. Certo? Então o erro aparece ali. Salvei aqui de novo e mando compilar de novo. Beleza, compilou. Para a gente agora executar, a gente digita Java, agora é o Java mesmo, porque o comando Java vai invocar a máquina virtual. E a gente passa o que a gente quer que seja executado. Só que aqui o único detalhe é sem .class, tá bom? E dá Enter. Fazendo isso, a máquina virtual do Java vai ser invocada, ela vai entrar, vai ficar online, ela vai ser carregada como um processo do sistema operacional, vai ser passado esse arquivo de bytecode para ela como entrada, ela vai pôr em execução e na hora que terminar, ela morre, mata a máquina virtual. Por isso que a gente fala que que o Java é uma linguagem compilada e interpretada. Por quê? Eu compilo o meu código-fonte para bytecode e esse bytecode ele é interpretado pela máquina virtual. Sim, no último nível, os programas que a gente escreve para código nativo, né, por exemplo, em C, vamos dizer assim, eles são interpretados também, só que eles são interpretados em hardware, porque eles vão rodar no processador. O processador vai interpretar o binário que está ali para falar, ó, esse conjunto de zeros e uns aqui quer dizer a operação tal dentro de mim, então eu vou configurar aqui meus barramentos, as minhas vias onde os dados correm, né? Tem um barramento de controle lá dentro, que vai fazer com que a operação seja executada e vai gravar dado em algum lugar para depois carregar em memória, enfim. A ideia é essa. Vamos lá, vamos rodar. Olha lá. Olá, mundo. Que é o que o nosso programa tinha. Então, o que eu ensinei até agora para vocês? Baixar o JDK, fazer com que na linha de comando eu consiga reconhecer os comandos do JDK. Escrevemos um programa super simples aqui no Notepad++, onde ele está contido numa classe pública chamada primeiro programa. O nome do arquivo que contém essa classe pública obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome dela, e a extensão é .java. O ponto de entrada do meu programa, da execução do meu programa, dentro da classe pública, é um método que chama main, que é o método principal. Ele é obrigatoriamente público, estático, ele não retorna nada e ele tem como argumento, ele tem como parâmetro um array de strings chamado args e aqui eu estou executando. Tudo bem até aqui? Compilamos, executamos e vimos acontecer. Vamos entender agora o que é esse bendito desse args aqui. Não sei se vocês já tiveram, vocês já usaram o prompt de comando, espero que vocês já tenham usado, mas se não usou não tem problema. Normalmente, quando a gente invoca programas ou comandos no prompt de comando, tanto do Windows quanto no Linux, né? No Linux é chamado de shell, a gente vai passar parâmetros para os programas ou para os comandos que o interpretador de comandos reconhece para fazer alguma coisa a mais. O próprio Javac e o Java, eles recebem um parâmetro. O Javac está recebendo um parâmetro, que é o nome do arquivo que ele tem que compilar.
E o Java, que é a máquina virtual, na hora que ela vai ser invocada, eu estou passando o nome do arquivo .class que ela tem que abrir, que ela tem que pôr em execução. Dá para a gente fazer isso nos nossos programas? Dá. E onde que é o ponto de entrada? Onde que eu leio esses dados que eu mando como parâmetro para o programa? No Java é assim, é pelo esse args aqui. Na linguagem C, de outro jeito. Na linguagem C é um pouco mais complicado. Você tem que passar um inteiro, o main da linguagem C que recebe parâmetro, ele recebe um inteiro e recebe um ponteiro de char. Mas assim, um ponteiro para uma rede de char que é um ponteiro de ponteiro. Mas enfim, isso não importa. O que eu estou querendo dizer para vocês? Para que serve esse bendito desse args aqui? É isso que eu estou querendo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, por exemplo, se eu fosse rodar o meu programa e eu quisesse que ao invés de olá mundo, ele escrevesse olá e um nome qualquer, certo? Então, o que eu poderia fazer? Davi. Pô, Davi aqui. Bem narcisista, né? Tô brincando, tá, gente? Se eu der Enter, vocês vão ver que não vai dar erro. Mas eu não estou tratando esse cara que está entrando aqui ainda. Como que eu trataria? Tudo que eu colocar à direita do meu arquivo da referência para o meu arquivo .class vai ser parâmetro, vão ser parâmetros que vão ser enviados para cá. Esses parâmetros, cada um que tiver aqui separado, opa, por espaço, vai ser uma posição desse array aqui. Então, se eu não passo nada, o tamanho do meu args é vazio. Vazio não, o tamanho é zero. É, porque é vazio, né? Então, eu vou falar assim, ó. Nenhum parâmetro. Nenhum argumento, vai. Existe uma diferença teórica entre parâmetro e argumento. Parâmetro é o que a gente declara no método ou na função. É quem vai receber. Quem vai receber o quê? O argumento. Tá certo? Mas às vezes, normalmente, a gente chama tudo de parâmetro, tá? Mas eu estou diferenciando aqui porque justamente isso aqui, o nome padrão dele é args, né? Que são os argumentos da linha de comando. Vou comentar isso aqui. Barra, barra. Salvei. Salvou, tem lá no NetBeans, você pode dar play e já faz automático. Aqui a gente está fazendo na mão, né? Compilei. Opa! Tá falando que ele não consegue achar o... Ah, aqui não é método, ó. É um atributo. Pronto, compilou. O que eu estou fazendo é para cima e para baixo nas setinhas, tá? Mantém um histórico do que executou. Ó, Java, primeiro programa. Nenhum argumento. Por que que entrou aqui? Porque eu não estou passando nenhum argumento aqui do lado direito, o array não vai ter nenhum valor. O tamanho dele vai ser zero. Então, o comprimento do array, o tamanho dele, do array args, é zero. Então, ele parece ter um argumento. Caso contrário, eu vou. Se não for zero, ele é pelo menos 1. Tá bom? Então, eu vou chamar de olá. Vou dar um espaço. Ó, tá vendo que é uma string? Eu vou dar espaço e vou colocar aqui args na posição 0. Todo array é indexado em 0. Então, se eu tiver um array com um valor dentro dele, um só, esse valor está na posição 0. Se eu tiver 10 valores dentro de um array, meu array de tamanho 10, estou querendo dizer, eu tenho valores nas posições de 0 até 9. Ou seja, eu começo em 0 e vou até o tamanho do array menos 1. Tá bom? O que está acontecendo aqui? Eu estou mandando imprimir na tela a string olá. Esse mais não é o mais de adição, de somar. É o mais para indicar concatenação de string. O que é concatenar? Juntar duas strings. Então, eu vou juntar a string olá com espaço com a string que está na posição 0 do array args. E vou mostrar na tela. É isso que vai acontecer. Salvei. Compilei. Vocês não precisam fazer isso, só se quiser aprender a fazer isso. Mas pode ir direto no NetBeans, tá bom? Vou rodar sem parâmetro nenhum. Sem argumento nenhum. Nenhum argumento. Se eu passar agora o meu nome, olha lá o que aparece. Olá, Davi. Certo? Se eu quiser deixar essa saída aqui um pouquinho, não vou fechar não, senão eu tenho que abrir de novo, né? E chegar no diretório. Um pouquinho mais
bonitinho isso aqui, ao invés do println, eu posso usar o método printf, igual na linguagem C. Colocar um porcento %s aqui, uma exclamação. E agora, ao invés de concatenar, eu poderia concatenar com mais outros pedaços de string, mas eu quero jogar esse valor aqui. Então, eu ponho args 0. Vamos ver o que acontece? Lembrando, compila, executa. Opa, tem que executar, né? Com o nome. Olha lá, olá, Davi. Agora eu tenho uma string aqui de formato, né? Com especificador de formato para receber uma string. E esse valor vem para cá. Muito bem. Eu já usei um if aqui, que é uma estrutura condicional. Agora, a gente vai continuar aqui mais um pouquinho, para a gente tratar esse args aqui um pouquinho melhor. Vamos supor que eu posso passar vários nomes, e eu quero falar olá para cada um dos nomes. Bem, como é uma coisa repetitiva, e eu não sei exatamente qual que é o tamanho disso aqui, vai ser um tamanho que vai entrar, mas eu não sei exatamente o que é, eu vou usar um for. For é para, né? For. Qual que é o dialeto, né, que a gente usa em Java? A gente declara a variável do controle do for aqui dentro. Normalmente aí, se o meu array tiver duas dimensões entre aspas, que não é bem isso, mas eu uso j, se tiver mais uma k e assim por diante. I igual a zero. I menor que a args.length e mais mais. O que está acontecendo aqui? Eu entro no for, o meu i é declarado, recebe o valor zero, e ele começa a verificar, ó, o i é menor que o args.length. Então, se o meu args estiver entrando com 5 valores, eu vou ter as posições preenchidas de 0 até 4. 0 é uma, 1 é a segunda, 2 é a terceira, 3 é a quarta, e a posição 4 é o quinto valor. Por quê? Inicia em 0 e vou até o tamanho menos 1. Então, esse meu i aqui, dependendo do tamanho desse cara, que eu já tenho agora certeza que ele não é 0, e ele não pode ser negativo também, porque não tem tamanho negativo de array, então 0 é o tamanho mínimo, esse meu i ele vai rodar proporcional à quantidade de argumentos, de valores que estão entrando por esse array aqui. Tá? Eu não chamo isso aqui de vetor, tá, gente? Vetor é uma nomenclatura que eu acho totalmente errada para usar com esse tipo de estrutura. Isso eu até comentei ontem. Isso é tradução mal feita, tá? É array e ponto final, tá bom? Então, i menor que args.length. E como que o for funciona, né? Vamos abrir isso aqui em cima, ó. Cadê a caneta? Aqui. Como que o for funciona? Acredito que vocês já saibam, mas vamos dar uma revisada também. Antes de eu chegar no for, eu tenho alguma coisa que estava executando. Chegando no for, eu vou fazer o que está aqui. Depois, eu tenho isso aqui, que eu vou chamar de 3. Eu tenho esse pedaço aqui, que eu vou chamar de 4. Está todo mundo separado por ponto e vírgula, vocês estão vendo? Não é vírgula, é ponto e vírgula. Tomar cuidado com isso. Ah, eu tô no slide aqui com os desenhos. Ó. Deixa eu pôr um limpo aqui. Então, ó, antes do for. Então, tudo que vier antes. Tudo que vier antes. 1. Isso aqui é o 2. Isso aqui é o 3. Aqui é a parte 4. Tudo separado por ponto e vírgula, como se fossem comandos mesmo, como se fossem linhas, tá certo? O que está dentro do for, vou chamar de 5, e tudo que vem depois eu vou chamar de 6. Como que isso aqui executa, pessoal? Eu venho executando o programa e faço toda essa parte 1. Quando eu chego no for, o que vai acontecer? Eu vou ter essa parte 2, que é a seção de inicialização do for. Então, eu cheguei na parte 2. Isso aqui roda uma vez só. Então, roda a inicialização. Depois que rodou a inicialização, ele vai executar um teste, igual o teste do if, para verificar se isso aqui vai dar verdadeiro ou se dá falso. Se isso aqui der verdadeiro, ele roda o que está dentro do for entre as chaves. Ao terminar de executar isso aqui, ele roda essa última seção aqui do cabeçalho do for e volta a testar. Então, deixa eu fazer esse desenho aqui num lugar que tem um pouco mais de espaço. Acho que aqui tá bom. Ó. 1. Então, vem executando.
fez toda a parte 1, chegou na parte 2, isso aqui é a inicialização. Chegou na parte 3, vai rodar para ver se isso aqui vai dar verdadeiro ou falso. Se der verdadeiro, eu rodo tudo que está aqui dentro do for, inclusive se tiver outro for. Se isso aqui der verdadeiro, eu rodo o bloco 5, o bloco aqui, que está denotado aqui pelo 5. Terminou de executar, eu rodo a seção do passo, do for, de incremento, de decremento, seja do que for. Terminou isso aqui, eu volto a rodar o teste. Se o teste der verdadeiro, eu executo 5, vou para o 4, executo o teste. Se der verdadeiro, executo 5, 4, teste. Isso aqui é um laço. Isso aqui fica se repetindo. Até que um momento, normalmente a gente vai querer que pare, mas às vezes, dependendo do que a gente está fazendo, a gente quer, de propósito, um loop que não para, que a gente chama de loop infinito, mas vamos dizer que a gente quer que pare. Então, até que um ponto, eu vou ter um falso, saindo do 3, que é o teste, e aí o programa continua a execução a partir do 6. Tem como parar esse processo de loop aqui dentro? Tem. Tem duas formas, na verdade, né? Uma forma eu paro a execução atual e vou para a próxima, e uma eu mato a estrutura, eu mato a repetição. Qual que é a ideia? Vocês não precisam parar, é importante. Eu posso ir direto para o 6 a partir do bloco usando a palavra-chave break, onde eu faço parar o que está executando. Por exemplo, tem um if aqui dentro de determinada condição, quero que pare o for. Então, eu uso a palavra-chave break. Ou eu posso parar o que está acontecendo aqui e pular para a próxima repetição, sem continuar a executar o que está faltando do bloco 5. Então, é um outro tipo de parada que vai para a seção de passo, mas que não termina o código do 5. Que aí, eu vou colocar aqui, vou colocar de verde, que é usando a palavra-chave continue. Continue. Para o que tem aqui, roda o passo de novo, faz o teste e continua. Mas isso aqui é raro a gente usar, tá? Mas dá para fazer, às vezes precisa. Então, o for executa dessa forma. E é lógico, chegou aqui no 6, né? O programa, o código continua a executar. De novo, eu poderia ter um for, dentro de um for, dentro de um for, dependendo do que a gente vai fazer. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo nesse for aqui? Se eu passar para cá, se eu passar Java, Davi, João, Maria, Aurora, e der Enter, o que vai acontecer? Esse cara aqui, eu vou desenhar de uma forma que não é bem o que acontece, mas é mais para vocês entenderem por enquanto. Como eu estou passando 4 valores, esse args vai vir com tamanho 4. O length dele vai ser igual a 4. Então, no primeiro, eu vou ter o Davi. No segundo, o João. No terceiro, a Maria. No quarto, a Aurora. Não é bem assim, tá? Isso aqui é mais didático para vocês entenderem por enquanto. Muito bem. Então, eu tenho um array que vem com 4, por causa disso aqui. O meu ponto length vai estar valendo 4. O que eu estou querendo com esse código aqui? Eu quero, para cada posição do array, eu quero mostrar o nome que está entrando. Então, o meu for ele inicia em i. Vamos para outra tela aqui. Vou aproveitar essa aqui. O meu i, isso aqui que eu vou montar agora, é chamado de teste de mesa, tá? Aqui é bem simples, na verdade nem precisa desse tipo de coisa, mas é bom usar, tá? O meu i, e eu vou chamar o meu args, estou abreviando aqui, tá? Args.length. Quanto que é o args.length para essa situação aqui? Ele é 4. Se fosse 5 nomes, 5. Se fosse 1000 nomes, 1000. Se eu não passei nenhum argumento, na linha de comando, o tamanho é 0, vai entrar aqui. Entenderam a ideia? Aqui ele vai entrar 4.
O meu i está começando em 0. Por que o i normalmente a gente começa em 0? Porque o array ele é indexado em 0. Então, começa, a primeira posição é 0. Então, por isso que normalmente a gente inicializa o i com 0. Poderia inicializar o i com 1? Pode, você pode fazer o que você quiser, só que você tem que ficar adaptando o código aqui dentro. Então, o dialeto para percorrer array, normalmente é esse. Você tem uma variável de controle, que normalmente a gente chama de i, o valor é 0. Tem uma questão histórica também, por que é i, por que é j, por que é k, tá? Mas isso independente. E sim 0. Olha o teste. Enquanto o i for menor que args.length, quanto que está valendo args.length? 4. 0 é menor que 4? 0 é menor que 4. Então, no meu teste, isso aqui vai dar verdadeiro. Concordo? Dando verdadeiro, eu rodo o que está aqui dentro. O que eu quero rodar ali dentro? Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui daqui. Vou pôr aqui. E args0 eu vou pôr argsi. Volta aqui. O que eu quero que aconteça? Bem, deu verdadeiro. Vai entrar aqui dentro. O que vai imprimir na tela? Opa, vamos mudar para o preto aqui. Olá. O que vai entrar no lugar desse %s? É o que está na posição i do array. Qual que é a posição i? É a posição 0. Quem está na posição 0? 0, 1, 2, 3. Quem está na posição 0? Davi. Então vai aparecer. Olá, Davi. Só que ainda vai faltar uma coisa aqui, porque se eu rodar desse jeito, vai aparecer tudo um grudado no outro. Como que isso aqui não é um print ln, não vai pular linha, no printf a gente é obrigado a pular linha. Então, põe o contrabarra n aqui para pular linha. Vai pular linha. Terminou o que está dentro do for, vai rodar a seção aqui do passo. Vai incrementar o i em 1. Esse mais a gente chama de operador de incremento pós-fixado. Ele vem depois da variável. Tem diferença entre o pré-fixado e o pós-fixado, mas não, por enquanto, entendam que os dois funcionam mais ou menos igual e eles incrementam a variável em uma unidade. Uma unidade. Normalmente a gente usa para a variável inteira. Então, o i passa a valer 1. O teste é executado novamente. O a.length não muda, o args.length, porque o tamanho é 4 e pronto, acabou. 1 é menor que 4? Sim, dá verdadeiro para essa aqui. Então, entra aqui dentro e escreve na tela olá, %s, que vai vir daqui. Quanto está valendo o i? Está valendo 1. Quem que está na posição 1? É o... letrinha, hein? É o João. Vai aparecer então na tela e vai pular uma linha. Olá, João! Exclamação. E pula a linha. Terminou o que está aqui dentro? Poderia ser uma linha de código, 2, 1000 linhas de código, não tem problema. Roda o passo. O i vai incrementar, vai passar a valer 2. Faz o teste. Não é isso que está fazendo? Ó. Declarou uma vez só. Testa. Se der verdadeiro, roda o que está aqui dentro, roda o passo, testa. Bloco, passo, testa. Bloco, passo. A gente está testando. Rodou o passo, que incrementou. Testa. 2 é menor que 4? 2 é menor que 4. Está verdadeiro. Então, eu rodo o que está aqui dentro de novo. E está valendo 2 agora. Quem que está na posição 2? É a Maria. Então, vai aparecer olá, Maria. Vai pular linha. O i vai incrementar e passar a valer 3. 3 é menor que 4? 3 é menor que 4. Vai dar verdadeiro de novo. Roda o que está aqui dentro. Quem está na posição 3? É a Aurora. Aurora é o nome da minha filha. Olá, Aurora. Certo? Pula a linha, incrementa o i. O i passa a valer 5. Perdão, passa a valer 4. 4 é menor que 4? Não, 4 não é menor que 4, dá falso. Então, na hora que dá falso, eu saio do for. Normalmente a gente quer sair do for. Porque se a gente não sair, entra num loop infinito, ele não para de executar, a não ser que dê algum problema aqui dentro que vai matar a máquina virtual. Mas nesse caso aqui, a gente poderia simular até um loop infinito aqui depois, tá bom? Na hora que ele incrementou para 4, isso aqui vai dar falso. Porque o que eu queria com esse for? Justamente percorrer as posições válidas do array, que é a posição 0, 1, 2, 3. Tudo bem? Deu falso, parou, imprimiu isso na tela. Vamos ver se funciona? Então, ó, se eu estou falando alguma besteira, salvei, vou compilar de novo.
Lá no NetBeans só dá play, que ele compila e executa. Aqui não. Vou falar, João, né? Maria. Aurora. Vou dar Enter. Olha lá. Lá Davi, lá João, lá Maria, lá Aurora. Bem, se eu errar a condição, se eu puser menor ou igual. Nosso último lá, 3 era menor que 4? Ok. Na hora que era 4, 4 é menor que 4? Falso. Aqui vai dar verdadeiro. 4 é menor ou igual a 4. Só que não vai existir a posição 4 dentro do array. Porque o tamanho dele é 4, a última posição é 3. Olha o erro que vai dar. É um array index out of bounds exception. Quer ver? Array index out of bounds exception. Exceção que está acontecendo o quê? Eu estou saindo da fronteira, né, do limite, o índice que eu estou acessando no array está fora do limite. Por quê? Para um array de tamanho 4, as minhas extremidades, a posição 0 e a posição 3. Né? Então, olha lá o erro que deu. Ele fez o que tinha antes, só que, olha lá, aí ele fala ainda, ó, índice 4, fora, né, do tamanho, fora da fronteira aí, né, do limite, para tamanho 4. Faz sentido. Né? Simular um loop infinito aqui. O que a gente poderia simular um loop infinito? A gente poderia decrementar um i. Só estou decrementando. Ele sempre vai ser menor que o tamanho. Só que aí vai dar problema na posição também. Só para não dar problema na posição, vamos pôr a posição 0 fixa aqui. Só para vocês verem um loop infinito acontecendo. Então, compila, executa. Olha lá, loop infinito. Não para. Quando a gente entra num loop infinito, o que a gente está consumindo sem parar? A gente está consumindo processamento. Está processando, 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 processando. Às vezes a gente quer propositalmente um loop infinito. A gente quer que aconteça isso o tempo inteiro. Normalmente a gente vai dar uma paradinha ali para o processador meio que dar uma respirada, entre aspas. Um jogo funciona assim. Você tem um loop infinito, um jogo de videogame ou um jogo de computador. Você tem um loop infinito, um loop que não para. E o que acontece? Toda vez que entra dentro desse loop, o programa ele faz algumas coisas. Ele captura o que o usuário está fornecendo, mexendo no teclado, mexendo no mouse, mexendo no controle, atualiza a representação interna do programa, atualiza os dados que representam o personagem, inimigos, tarará. E o terceiro passo, ele pegando essa representação lógica, ele desenha na tela o jogo. E aí executa de novo. Esses 3 passos. De novo, de novo. E não para, até que você queira, até que você mande fechar o jogo. Você clique no botão fechar lá dentro do jogo, entra na opção sair. Então é um loop infinito, mas um loop infinito controlado. Outro lugar que usa loop infinito, quem programa para microcontrolador. Pessoal de eletrônica, pessoal da engenharia de controle e automação. O microcontrolador ele tem um programa que fica rodando sem parar. Fica esperando justamente isso que eu estou falando. Ele espera me fugiu a palavra agora, ele espera um estímulo externo, acontecer alguma coisa, aconteceu, se numa volta ali do loop não aconteceu nada, muito bem, continua. Aconteceu alguma coisa, ele vê o que aconteceu, atualiza lá os dados internos de dentro do que está acontecendo e atualiza, sei lá, uma máquina de lavar roupa. Você aperta o botão lá, enxágue econômico. Aí o programa interno lá que está na placa, que está no microcontrolador, tem que saber o que vai acontecer e ele desliga o LED que está ligado no painel. É um exemplo. Tudo bem? Pessoal, já estou falando há quase 1 hora. Vocês viram só como tem assunto, né? E eu gosto de falar também. A gente só, por enquanto, instalou o Java, fez o reconhecimento dele para a gente poder usar na linha de comando, escreveu um programinha no CodeBlocks, compilou e executou, e a gente já viu como que tem que ser, que método que a gente tem, que é o método main, como que tem que ser o nome do arquivo onde eu tenho a minha classe pública, o que é classe pública por enquanto não importa, o que é método estático por enquanto não importa, só importa que tem que ser assim, depois eu vou falar disso um pouco mais de detalhe, um pouco mais de calma. E a gente já viu a estrutura condicional if e a gente viu a estrutura condicional estrutura de repetição, perdão, for. Tudo bem? Como o if funciona? Que eu posso pôr aqui dentro? O for a gente viu já como ele funciona, né? O que eu recomendo que vocês façam
aquelas aulinhas de construção de algoritmos e programação, que a maioria, a grande maioria das coisas de lá são aplicáveis aqui no código em Java, principalmente as estruturas de controle. O que não é igual é o println aqui, que lá no C você vai ter um printf, que é parecido com esse printf aqui do Java. No Java também tem, tá bom? Mas façam aquelas aulas. Aí e vocês podem ir continuando assistindo essas aqui também, tá? Eu vou mandar esse vídeo agora para vocês vão dar uma olhada e ver se está ok. Eu sei que é um pouco demorado, já tem 55 minutos, mas se vocês falarem, professor, esse nível de detalhe tá bom, aí o próximo vídeo que eu vou começar a falar um pouquinho de orientação a objeto, aí a gente, ou eu detalho mais ou eu detalho menos, dependendo do que vocês acharem. Tudo bem, gente? Então acho que é isso. Eu acho que vai dar para a gente tocar dessa forma. Vamos usar essa semana que vai entrar e a próxima para a gente fazer essa revisão completa e a gente poder entrar no conteúdo de estrutura de dados, tá bom? Vou cortar algumas coisas da disciplina, a gente corta as coisas mais lá para o fim, tá? Parte de grafos, tem 2 ou 3 semanas lá que a gente faz uma coisa mais por cima, tá bom? A gente vê o principal, a gente vê o mais importante. Tudo bem, gente? Então, é isso aí, valeu, falou, até mais.